E aí pessoal, beleza? Eu sou o Aldo, esse é o Derby Rock Bar e nesse espaço é onde eu vou dar minhas opiniões sobre o Corinthians, comentar sobre notícias, fazer vídeos antes e pós-jogo sempre que possível. Enfim, é um espaço reservado no canal aí para falar diretamente sobre o nosso timão. Bom, hoje é dia de derby, hoje tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, porque o jogo é lá no Allianz. É o primeiro clássico do ano e o Corinthians não chegou muito bem nesse clássico, né? Antes de eu falar o que eu espero para esse jogo, acho que a gente tem que comentar sobre os 4 primeiros jogos que o Corinthians fez no campeonato. O Corinthians está com 2 derrotas, um empate e uma vitória apenas, um começo bem aquém do que a gente espera do time, mas a gente tem que fazer as ponderações, sim, é começo de campeonato, e nitidamente o Carille, ele usou esses primeiros jogos para fazer testes, ele testou várias coisas no time, vários jogadores estavam chegando, eles precisam se entrosar, precisam entender as novas funções de alguns e entrosamento com todos os outros jogadores, né? Eu entendi o que o Carille quis fazer, eu acho que ele está certo sim. O melhor momento para você testar jogadores ou testar novas formações é nesses primeiros jogos do Paulista, né? Se você pegar o Sornosa e o Ramiro, que são os 2 jogadores que chegaram agora, o Ramiro, ele tentou usar o Ramiro como volante, então não funcionou muito bem. Os testes do Carille, no geral, não funcionaram muito bem ainda, porque requer muita prática, requer muito treino. O Ramiro ele tentou usar ali como segundo volante. Por quê? A função de segundo volante do Corinthians é muito importante. O Corinthians, desde a época de Elias, Paulinho, Elias de novo e Maicon, a gente tem esse segundo volante chegando forte no ataque. Você pegar um Ramiro, que é um jogador que tem qualidade, e tentar fazer com que ele cumpra essa função, você ganha e muito, né? O Corinthians no ano passado tentou fazer isso com o Douglas, contratou o Douglas para ele fazer essa função do segundo volante, ele não conseguiu. O Thiaguinho parece um pouco jovem, seguro, ainda não pode se dizer que ele é o cara, apesar de eu achar que a gente sim deve testar ele. Então assim, não culpo o Carille por ter testado o Ramiro ali. Ramiro não funcionou muito bem, ele parecia meio perdido no que ia fazer, apesar de que no último jogo ele jogou aberto na direita, que como todos os comentaristas gostam de falar, é assim que ele está acostumado, foi assim que ele fez um grande campeonato pelo Grêmio. E mesmo assim não jogou bem. Claro, temos que levar em conta que o time inteiro não jogou bem. O Sornosa aberto na esquerda. O Sornosa também não funcionou. Também entendo o que o Carille quis tentar fazer. O Carille quer fazer com o Sornosa o que o Tite fez com o Jadson em 2015, que é você pegar o meia e abrir ele na ponta. Porque daí você tem o trabalho de 2 meias. O Jadson abria para poder ter a infiltração do Renato Augusto e do Elias que vinha de trás. Então, assim, você teria o Ramiro chegando de trás e o Jadson fazendo essa função. Por quê? O Jadson já está idoso, o Jadson já tem uma idade avançada, ele não consegue fazer ele aberto. O Sornosa é novo, o Sornosa ele pode ainda desenvolver essa capacidade. Se o Corinthians conseguir fazer isso, você tem 2 meias e são 2 caras para conseguir alimentar o centroavante. Você tem que alimentar o centroavante, seja ele Bozelli ou Gustavo, você tem que alimentar para poder criar chances de jogada e, consequentemente, criar gols. Não funcionou o Sornosa. Mais do que não funcionar na nova função, o Sornosa ele jogou muito mal as partidas. Não foi só a adaptação de posição, não. Ele errava tempo de bola, condução de bola, ele conduzia errado, errava muito passe. Então, assim, o Sornosa começou o ano mal. É bom, mas eu acho que o cara ele não tem que desistir dessa ideia de abrir na esquerda, porque se o Sornosa não jogar aberto pela esquerda, ele é única e exclusivamente um reserva do Jadson. Então você tem um jogador com potencial que só vai jogar se o Jadson se machucar, tiver cansado ou, por eventualidade, fizer algumas partidas ruins, né? E aí acabar perdendo a posição. A zaga é o grande problema, acho que isso ninguém pode discutir. O Corinthians não acha a dupla de zaga. Eu assistindo os jogos, eu não sei identificar o que está errado. Só que a zaga dá errado. Ele tentou todas as formações possíveis, sempre com o Henrique de titular. Eu acho que está aí mais um teste que o Carille poderia fazer, talvez sacar o Henrique, colocar o Manuel e testar o Manuel com outra zaga. Não vai ser o clássico não é lugar para você testar.
Clássico é o momento de você pegar tudo que deu certo, que não foi muita coisa até agora, e aprender com as coisas que deu errado. O que deu muito certo, o Gustavo lá na frente, uma surpresa muito grande. O Gustavo fez gol em todos os jogos, ainda que foi um jogo anulado, o outro era amistoso, mas no último ele não fez, tudo bem. Mas tem uma média grande, ele não perde nenhuma bola aérea. E anotem o que eu vou dizer, isso é muito importante durante o ano. Se você imaginar que ele vai participar de alguns mata-matas, Sul-Americana e Copa do Brasil, um jogador que não perde nenhum lance de cabeça, nos momentos finais do jogo, onde você precisa de um gol, é muito útil, é extremamente útil. Então, mesmo que ele não seja titular, eu acho que ele vai ter sua importância durante o ano. Falando especificamente do Clássico agora, o que esperar do Clássico? Que é bom, o que a gente espera do Clássico é um bom jogo do Corinthians. Parece um negócio meio clichê, né? Que a gente fala que pelo menos jogue bem, mesmo que não ganhe, o jogo é lá, na casa do Palmeiras. O Palmeiras já vem de uma base forte do ano passado. E claro que a gente espera ganhar. Caso não aconteça da gente não conseguir ganhar, que pelo menos apresente um bom futebol. Que não seja aquela coisa perder e ser completamente passivo e não criar chances, principalmente ser inofensivo no ataque, que é o que o Corinthians tem feito nos últimos jogos. Então o cara ele precisa achar alguns jeitos de criar mais. Acredito que dos testes que ele fez, ele vai acabar indo com o Manuel e Henrique mesmo, para dar mais experiência na zaga. O Avelar é o que a gente tem, não adianta a gente ficar improvisando na lateral esquerda, porque o Avelar ele é da função. Enquanto o Carlos não voltar da seleção ou o Corinthians não contratar um outro, o Avelar tem que continuar. O Fagner é unanimidade. No meio campo eu achei o Ralf um pouco pesado. Ele já está com uma certa idade, ele já é mais lento e ele pesado, talvez um pouco fora de forma ainda, não entrou no ritmo da temporada, está um pouco abaixo dos outros. Eu iria de Richard. Pelo que a gente estava vendo ali, é capaz dele ir de Ralf e Richard com o Ramiro aberto na direita. É uma posição mais conservadora, talvez para segurar um pouco mais o Palmeiras, mas também é interessante, desde que o aberto na ponta do lugar do Sornosa ele use alguém que seja mais agudo. O André Luiz funcionou muito bem, mas joga pela direita, não sei como é que ele faria. Eu iria de Richard e Ramiro no meio campo. Abriria o André Luiz, que foi o que deu certo, o Jadson no meio e o Gustavo por merecimento. Entendo também se o Carille resolveu usar o Bozelli, que seria um jogador com mais recurso do que o Gustavo, apesar de ainda não ter tido tempo de jogar pelo Corinthians. Mesmo que ele opte pelo Bozelli, eu acho que o Gustavo é essa cartada na manga de entrar no segundo tempo. Uma certeza que eu tenho é que o Gustavo vai estar em campo, seja no começo ou seja no final do jogo. E aberto pela esquerda, aí vem a grande problema que o Carille vai ter hoje. Ele pode vir de Matheus Vital, ele pode voltar com o Sornosa, que apesar de não ter dado certo, foi o time que ele mais treinou, que ele mais deu chance para jogar. Me chamou a atenção nas últimas notícias que ele não treinou um time titular, ele chamou um grupo de jogadores, não sei se foi 14 ou 16, alguma coisa, ele chamou um grupo de jogadores e conversou com eles, os titulares vão sair dali. Dentre esses jogadores, todos os que a gente já está acostumado, o Matheus Vital, que é mais reserva, o Wagner Love já estava no meio, eu não começaria com o Wagner Love, eu acredito que durante o jogo você pode usar ele, principalmente sendo esse cara que passa, que é como o Carille quer usar, esse segundo atacante e tal, eu seguraria ele, não começaria o jogo. E me chamou a atenção ele ter chamado o Arauz. E o técnico do Chile, o Arauz é da seleção chilena, uma jovem promessa, ainda não conseguiu mostrar no Corinthians tudo que a gente espera dele. O técnico da seleção chilena deu a dica, vamos dizer assim, pro Carille dele jogar aberto pela esquerda, cortando por meio. E é justamente a posição que ele estava tentando colocar o Sornosa. O Arauz, a gente achou que ele seria um volante a princípio, né? E ele jogou algumas vezes como segundo volante, às vezes como meia no Corinthians. Talvez ali seja uma função para ele tentar fazer, porque o Carille quer esse cara aberto na ponta que possa ser um meia para alimentar o atacante. Então talvez aí seria um teste. Não acredito que ele vá começar de titular, mas eu acho que esse é um próximo passo que o Carille podia dar, um próximo teste que o Carille podia dar. Fora isso, a gente esperar que o time tenha mais empenho, que o time tenha mais desempenho, vamos chamar assim, né, do que nos últimos jogos. Eu acredito que vai ter o Corinthians em clássicos, geralmente os jogadores têm mais foco e as jogadas tendem a fluir um pouco mais. O Carille é conhecido por tirar cartas da manga. Pode ser que realmente ele apareça com um Wagner Love hoje de titular, ou, como eu falei, o próprio Arauz aberto numa ponta, alguma coisa assim que ninguém está esperando muito.
Quem sabe até Bozelli e Gustavo no ataque. Aí você acha que seria radical demais, não acredito que vai acontecer. Vamos ver o que vai dar. O Palmeiras também não vem no ano jogando um primor de futebol. O Palmeiras vem jogando pro gasto, apesar de estar ganhando, vem jogando pro gasto. Tem muito a ver com a base que já vem do ano passado, então o time já está meio que entrosado. É um ou outro jogador que está chegando, sendo que a maioria, na verdade, não era titular lá. Se você pegar o Lucas Lima, que sempre está entrando, o outro meia que me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro. O Scarpa, desculpa. O Scarpa, que também já ele não era titular, mas no final da temporada já estava um pouco de titular. Então, assim, são poucas novidades. No Palmeiras é mais fácil você entrosar o time, entrosar o suficiente para ganhar os jogos dos times pequenos, que é o que ele está fazendo, jogando pro gasto. Então, assim, o Palmeiras não está no seu melhor, como o Corinthians também não se encontrou. Esse é o jogo, né? Eu acredito que o Carille usou bem os 4 primeiros jogos para testar todas essas novidades, mas agora é hora de acabar com o teste. Agora é hora de você ter um time, é hora de você mostrar resultado e mostrar desempenho, né? Depois do jogo contra o Palmeiras, eu acho que ele ainda pode fazer alguns testes, ele pode insistir em algumas coisas, como igual eu falei, o Ramiro de segundo volante, o Sornosa aberto, talvez o Arauz fazendo essa função, o Matheus Vital. O Matheus Vital a gente esquece que ele é muito novo ainda, ele tem muito a crescer pelo Corinthians e ele já fez jogos muito importantes pelo Corinthians, se você lapidar bem. E o eterno Pedrinho, que é uma promessa, mas que nitidamente a gente vê que ele não aguenta jogar 90 minutos e ele é de momentos esporádicos. A gente precisa de um Pedrinho mais incisivo. E não adianta só a torcida ficar pedindo para ele ser titular ou para ele entrar toda hora, que não é isso que vai fazer ele render. Ele entra e não rende, né? Vamos ver o que vai dar hoje. Não posso dizer que estou com a confiança lá no alto, mas também não estou pessimista. Eu acho que o Corinthians tem tudo sim para apresentar um bom futebol para começo de ano, um bom futebol para início de fevereiro, né? Nesse nosso calendário maravilhoso aí do Brasil. Bom, é isso aí. Por hoje era isso que eu tinha para dizer. Depois do jogo, vamos ver se vai rolar um vídeo pós-jogo. Com certeza, na segunda ou na terça-feira, vai ter um vídeo meu com o Ronaldo. Aí a gente fazendo mais uma análise abrangente de tudo que a gente viu no jogo. E é isso aí. Se você curtiu, compartilhe, curta, dá seu joinha, porque é muito importante. Quando você dá o joinha, ajuda muito a gente a divulgar. E até a próxima. Quem te disse que só tem um jeito de torcer?